Oi, eu sou Emanuele Garrido Alckmin Leão e eu gostaria de te convidar para tomar mais um Café com Vida. Ainda no texto do vídeo passado, sobre o caminho dos discípulos, né, de Jerusalém para Emaús, eu gostaria de destacar uma questão. Todo processo provoca mudança, seja um processo comportamental, que a gente está falando aqui, seja um processo de engenharia, de implementação de novos produtos, de qualidade, de indústria, de manufatura, seja um processo médico, né? Todo processo, ele produz uma mudança. E toda mudança deixa marca. Você não consegue mudar se você não cortar, não colocar em outro lugar, não raspar, não destruir para reconstruir. Todo processo deixa marca. E é interessante isso, que toda marca humana fica uma cicatriz, né? E eu tô falando exatamente baseado no livro de Lucas, que é um médico. E eu tô falando depois de uma cirurgia que eu fiz ainda há uns 2 meses atrás. E é interessante isso, porque quando eu acordei e tal, quando eu tive que levantar a primeira vez, eu desmaiei, né? E eu falei, eu nunca mais vou ser gente de novo, porque tudo que eu não podia nem me mexer direito, porque tudo que eu fazia, o corte doía, eu não tinha firmeza, eu não tinha nada. E tinha que dormir numa posição, né, que eu não gosto, eu me mexia, acordava com dor, né, e eu lembro que 2 dias depois, ainda no hospital, eu falei assim, nunca mais vou sair do hospital, porque isso aqui não vai dar, né, e sei lá, 1 mês e pouco depois, eu nem lembrava direito do corte, né, nem lembrava, fazia tudo, subia escada, descia, enfim, já tava com uma vida normal, né? Só que me mudou para sempre. Me mudou por questão da própria cirurgia, né? E me mudou porque tem uma cicatriz. Não tem como, né? Vai ficar uma cicatriz nesse lugar. E essa cicatriz vai me lembrar exatamente do episódio que aconteceu, mas eu não vou mais sentir a dor que eu tinha na primeira semana pós-cirúrgica, né? E é interessante porque os nossos processos são assim. E às vezes a gente quer esconder essas marcas, né? Às vezes a gente não quer que fique marca. Na nossa sociedade é muito difícil você ter marcas. É muito difícil você demonstrar marca. Parece que a gente é obrigada a não transparecer idade, a não transparecer mudança de peso, a não transparecer nenhum tipo de marca, nenhum tipo. Você tem que ser incólume, parece que você tem que ser ascética, né? E é interessante aqui, porque no versículo 30, Lucas, que é médico, né, diz o seguinte: e aconteceu o quê? Estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Dizem que Jesus fez isso aqui para partir o pão na mesa, né? E a forma de partir o pão na mesa lembrou os discípulos da mesa da ceia e fez com que aparecesse as cicatrizes aqui dos pregos nas mãos de Jesus, naquela cruz. Por essa cicatriz, o versículo 31 diz o seguinte: abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. Cristo foi reconhecido no momento em que os discípulos viram as cicatrizes dele,
que foi feita por nossa causa, né? Especificamente. Muitas vezes, nosso Deus vai ser conhecido por causa das nossas cicatrizes. Porque pelas nossas cicatrizes, a gente vai poder contar uma história. A história do processo de Deus na nossa vida, das mudanças que Ele fez, das novas criaturas que nós nos tornamos. Claro que para isso tem a dor da cirurgia, né? Tem a dor do processo. Mas enquanto você está passando, às vezes você acha, imagina, nunca vai chegar na cicatriz. E quando chega, você fala, gente, né? Você não é mais a mesma, não é mais a mesma e nunca mais vai ser. Mas aquela cicatriz vai contar uma história. E numa sociedade do instantâneo, numa sociedade do ascético, numa sociedade do uniforme, o problema é que a gente não valoriza mais as cicatrizes. E aí a gente faz de conta que elas não existem. E aí a gente atropela os processos. E a gente não tem nenhum crescimento sustentável. E é por isso que eu fico indignada com o cristianismo miojo, sabe? Que Deus vai dar vitória, é instantâneo. Não, não é. Porque coisas instantâneas não deixam cicatrizes que são importantes. Foi importante para o reconhecimento de Cristo nessa mesa. É importante para que as pessoas vejam Deus em mim e em você. E é importante porque gera crescimentos e mudanças sustentáveis para a eternidade. Cristo ressuscitou no novo corpo com as marcas da cruz. E é por essas marcas que a gente está conversando aqui hoje. Então, orgulhe-se das suas marcas. E faça um exercício. Olha para a tua vida de trás para frente. Eu fiz isso. E coloca as cicatrizes que você tem. Coloca ela diante de Deus. Agradece por elas. Seja grato por elas. Não por quem as fez, nada disso, gente. Mas seja grato porque elas viraram cicatrizes. Porque no meio da dor é bom se lembrar que um dia ela vai virar cicatriz, né? Eu, antes dessa cirurgia, que me ajudou muito, é que eu tinha me queimado muito feio, em região do corpo muito delicada, com café extremamente quente, feito na cafeteira italiana. E na época eu tava sem convênio médico, sem nada. Eu mesma tinha que fazer o curativo. Só de pensar minha mão molha. Eu debridava, eu arrancava toda a pele assim, minha, quase desmaiava. Muitas vezes eu acho que eu até desmaiei um pouco e voltava. E aí escorria água, era uma coisa muito feia. E hoje só tenho uma cicatriz, quase nada. Né? Foi bom, fiz um curativo bom. Mas esse processo foi extremamente dolorido. Mas me ajudou muito nessa cirurgia agora, porque eu falava, gente, Manu, pelo amor de Deus, né? Vai passar, vai virar cicatriz, né? Vai virar cicatriz. Claro, gente, que toda cicatriz ao redor fica insensível um tempo, né? Claro que, assim, que não é porque virou cicatriz que não vai abrir de novo às vezes, né? Claro que... Mas nessa sociedade de instantâneo, a gente tem que ter tempo para aceitar as cicatrizes da gente. A gente tem que ter tempo para formar a cicatriz. E a gente tem que se orgulhar, sim. Porque cicatriz significa que a gente viveu, que Deus transformou as nossas feridas em cicatrizes, que Deus pegou a bagunça que a gente faz nas nossas vidas e através de um processo que leva tempo, que leva dor, que leva curativo, Ele transformou isso em cicatriz para a glória dele. E a gente vira um desenho com essas cicatrizes na mão dele, para nossa felicidade, para a glória dele e, acima de tudo, para que as pessoas vejam quem é o nosso
Deus. Que esse vídeo te encontre onde você estiver, quando você estiver, e que mude a forma de você ver você mesma, você mesmo, a sua vida e as suas cicatrizes. E lembre-se, Deus cura feridas e transforma elas em cicatrizes. Mas leva tempo, é um processo, é um caminho. Bem-vindo ao Deus de processo, ao cristianismo de processo, a um cristianismo que é mais um risoto que demora do que um miojo.